Faz uns 5 anos que eu passei por uma transformação de carreira, porque eu era sócia do meu esposo. Quando ele saiu da sociedade, eu me senti literalmente sozinha. Foi bem difícil pra mim aceitar. Ele era meu ídolo na fotografia, então eu era casada com o cara que eu achava mais foda na fotografia. E de repente ele não queria mais a fotografia. Não queria mais conviver com nenhum fotógrafo. Queria fazer tudo sozinha. Daí eu queria diminuir ritmos, porque eu já não tinha o segundo fotógrafo, eu não tinha equipe pra editar. Fui me enfiando mesmo, de literal, assim, me sentia insegura, me sentia incompetente. Passei a ser a esposa troféu, porque ele se deu muito bem na mudança de carreira dele, ele bancava tudo que a gente precisava. E o meu salário, ele não fazia tanta diferença na nossa vida. E eu fiquei assim por uns 2 anos e meio, mas eu me sentia muito depressiva daí, porque eu sou muito ativa, eu gosto de fazer, mas eu me sentia incapaz. Foi aí que eu pensei que para eu buscar de novo, eu precisava de ajuda. Que eu precisava de alguém que realmente me pegasse na mão e me ajudasse a voltar a ser quem eu era. Porque, na verdade, eu já vivia de fotografia antes dele sair, né? Então, eu sabia que dava certo. Sabia que podia não ser, talvez, uma renda tão alta como a gente fazia na época. Queria, na verdade, também mudar isso. Porque se tem pessoas que vivem da fotografia e vivem bem, eu também podia trazer isso. E daí eu fui atrás também de motivadores. Tipo, por que fazer e o como fazer. Até porque quando o Fábio, que é o meu esposo, largou a fotografia, eu já vivia dentro de um grupo de network. E aquele grupo me fez continuar empreendendo. Foi por causa do grupo que eu não larguei. Só que eu tava estacionada, né? Eu tava ali no lugar morno. Eu não era nem boa fotógrafa, nem má fotógrafa. Mas aquele valor era muito baixo ainda. Quando eu vi que aqui dentro a mentalidade é muito empreendedora, fez muita diferença pra mim. Porque eu já vivia nesse mundo de negócios. Apesar de não ser mais uma super empreendedora, eu vivia no meio de grandes empresários. E daí eu vi que realmente faz diferença você estar com pessoas que querem crescer, pessoas que trocam as ideias, que abrem valores principalmente, e não fica falando de técnica, né? Tipo, ai, qual lente você usa, qual câmera você tem. É muito sobre negócios, e ver a fotografia como negócio, eu acho que não é uma coisa comum em todos os fotógrafos. Hoje, apesar do marido ter uma boa renda, ele carrega tudo sozinho, e eu não acredito que é assim uma família. Eu acredito que as pessoas têm que ter um equilíbrio, né? Não está no meu papel materno sustentar minha família e tudo mais, mas também não cabe a mim ser só sustentada por ele, na minha forma de ver o mundo mesmo. Fora a questão da gente poder fazer mais, não só pelos nossos. Hoje nós dois somos missionários, nós dois atuamos num campo de religioso ali para ajudar pessoas. A fotografia trouxe esse pilar para nossa casa, tipo, o que vier da fotografia não ficará só pra nós. E até foi uma das formas assim de ver, tipo, o que eu posso fazer de diferente? Por que eu preciso sair de casa? Por que eu preciso trabalhar além de trazer dinheiro? Porque não é só sobre dinheiro, né? Não é só pra isso que a gente trabalha e vive. Eu acho que a constância, o acompanhamento, a troca realmente real, né? Porque outros lugares, assim, ou eles são virtuais, porque grupo de fotógrafo no WhatsApp, ou comunidade, essa coisa é muito vaga, ela não tem uma profundidade de relacionamento. E congressos, eles são muito pontuais, né? Você vai lá, pensa e ouve um monte de coisa, mas você volta pra casa do mesmo jeito que você tava. Você tem que ter muito mais força de vontade pra fazer algo. E na Power, eu acho que essa força de vontade, ela é o empurrão mesmo, porque você é empurrado toda semana, no mínimo toda semana, né? Então ela tem um pegar na mão, que era o que eu queria, aquele acompanhamento, aquele direcionamento, até porque também eu acho que quando a gente vai pro congresso, uma coisa pontual, você acaba colocando uma escala muito maior do que você pode fazer realmente. Então, tipo, eu posso vender 100 mil e vim aqui e falar que eu esse ano quero faturar 300. Mas aí quando eu entrego isso para um analista ou para minha navegadora, ela também me traz para a realidade. Tipo, querida, ainda não é esta hora, tá? Você pode ser mais humilde. Que assim, o que estava faltando não era o sócio, era a segurança do sócio. Quando nós tivemos um negócio juntos, eu não me preocupava que eu não ia dar conta de executar. E eu vendia muito bem. Quando eu virei a pessoa única, eu comecei a não querer vender pelo medo da minha segurança. Tipo, será que eu vou conseguir fazer realmente isso que eu tô falando? Foi o que mudou realmente a chave do meu negócio, foi o que fez o meu negócio dobrar o faturamento esse ano e é o que me traz tranquilidade em hoje planejar esse ano. Tipo, eu já sei o que eu dou conta, eu sei que eu posso fazer. A mentoria conseguiu me mostrar
mostrar quais são os pontos cegos e o que eu preciso melhorar para poder sair e quebrar mesmo o teto, romper, porque eu já estou no faturamento que nós fazíamos juntos e daqui para frente eu vou fazer mais do que nós fazíamos juntos. Então, quando eu fiz a sociedade, eu subi muito, porque ele era muito já do mundo da técnica, da execução, e eu era uma ótima vendedora. Então a gente fez um casamento muito power. A gente cresceu e junto com o negócio a gente virou família. Então a gente parou porque a gente queria sustentar a nossa família ali, né? Então a gente teve tempo de recesso, diminuir o ritmo, então daí a gente começou a declinar. Depois que eu entrei na Power, eu estava na minha pior baixa e eu me vejo hoje muito maior do que quando eu fiz a sociedade. Então eu acho que eu cresci talvez uns 400% de pessoa e de profissional. Até porque o meu case de sucesso da mentoria e quem fez eu subir para esse lugar que eu estou foi um atendimento. Foi uma aula que falava sobre as reuniões de venda. E uma das coisas que ele falava muito forte, assim, que ecoou, que eu risquei, que eu anotei, era que a gente precisava se comprar primeiro para depois se vender. Então eu preparei uma proposta de venda, olhando com clareza que realmente eu conseguiria executar aquilo. Eu fiz a reunião. E foi bem engraçado, assim, porque eu não fazia reunião para entregar preço. E a pessoa me pediu o orçamento, tipo, na quinta e eu fiz essa aula na sexta. E daí, na sexta, na hora que eu respondi para ele, eu falei que eu não passaria o orçamento, mas que a gente poderia fazer uma reunião na segunda, que eu iria apresentar a proposta. Eu já tinha um valor que eu poderia negociar, eu já tinha feito a proposta baseada, né, nos pilares que eles tinham passado. Eu já tinha tudo esquematizado, estava muito preparada para atender. E a hora que eu dei o preço para a pessoa, ele só falou, fechou. E daí eu olhei e que bom então, tá ótimo, eu vou pedir os dados aqui pra gente fazer o nosso contrato bem natural, como se tivesse tudo certo. E essa segurança que eu tive na hora de fechar esse evento me trouxe o meu maior contrato do ano, que daí na hora que ele precisou de um novo serviço, e daí na segunda negociação que ele foi fazer, eu joguei a cartada de quanto que ele queria pagar. Na verdade eu tinha um orçamento também, eu tinha pensado em faturar ali 30 mil reais, e daí ele falou, olha, vai ser um serviço assim, a gente vai fazer várias takes, vai puxar em tal cidade, em tal cidade. Aí eu olhei e falei pra ele, tá bom, mas vamos fazer assim? Pra gente não ter enrolação de negociação. Você não quer me abrir quanto é o orçamento de vocês? E daí eu vejo se cabe no meu orçamento. Aí ele falou, ai, Paty, não posso gastar mais que 45 mil. Aí eu olhei, então tá ótimo, a gente fecha em 45, eu faço isso pra vocês. E era tipo 25, 30% maior do que eu iria oferecer para ele. Essa deixa da negociação, com certeza veio com a mentoria. Tanto a habilidade de negociar quanto a segurança. E hoje eu literalmente vejo a fotografia com outros olhos. Ela me era um fardo. De certa forma, era algo que me frustrava. E eu não me via como um negócio de sucesso. Eu não me via como uma pessoa que se sentia realizada mesmo, sabe? Tipo, eu gosto muito de foto, mas eu tinha a sensação de enrolar. Que eu não tinha um emprego e nem um bom salário. Mas fazia o que eu gostava. E daí isso pra mim é muito poético, não é muito vida real. Hoje eu me vejo parte de um propósito nosso, né, da família em especial, que a gente consegue dar condições diferentes para os nossos filhos, porque eu consigo estar mais presente com eles, a gente consegue ter sonhos e realizar eles. Estar aqui hoje é um sonho, tipo, conhecer Gramado foi um sonho que por muitos anos esteve lá na minha listinha e eu não podia realizar, eu tinha que ficar adiando, até eu fiz uma postagem que era isso, que eu realizei um sonho por conta da fotografia, porque se eu não tivesse a mentoria aqui, eu não iria colocar isso nesse momento da vida, mas ele me abriu o que dá pra viver, sabe? Tipo, olhei, pensei em vir para a mentoria somente, vim estudar, daí eu parei e falei, cara, mas não, eu posso fazer mais que isso, agora a gente já tem essa possibilidade, porque mudou bastante coisa em casa, mudou bastante coisa em mim, e até o que de honrar e cumprir aquilo que eu vendo pro meu cliente, né? Eu falo pro meu cliente que ele tem que criar as memórias, que ele tem que viver, que ele tem que registrar, e daí eu estou fazendo isso também. Completamente transformado e assim, com uma sensação muito maior de poder fazer mais, não só para o meu cliente ou para minha família, né? Eu posso ter pessoas junto comigo, eu posso mudar a vida de outras pessoas também e totalmente diferente do que ele sempre foi. Ele não passa a ser só um hobby que dá um dinheirinho, ele é o meu negócio. E o meu negócio pode alcançar níveis muito maiores do que ele já está. Porque na verdade a gente já é fotógrafo, né? A gente vem pra cá pra afirmar isso.
E a Power faz isso com a gente. Acho que quando as pessoas ficam na dúvida se elas têm que fazer, na verdade elas já têm que fazer. Porque se elas estivessem num bom negócio ou com o negócio funcionando, elas não iriam ficar buscando ou estar na dúvida, né, se tá bom ou não. A mentoria, ela se paga muito rápido e ela nos força a sair da toca do tatu. Porque você não vai ficar aqui dentro sozinho, não tem como você ficar sozinho. E daí, juntos nós somos mais fortes. Eu acho que a gente vai muito mais longe.